comentando aqui sobre o que é preciso para você criar um arranjo de violão fingerstyle, certo? Então, obviamente que você pode, abre aspas, macaquear os arranjos de outras pessoas, certo? Imitar, copiar coisas tocadas por outras pessoas. E isso vai ser muito mais simples, ainda que já vai dar um grande trabalho, certo? Você conseguir tocar com outras pessoas. Às vezes vai dar mais trabalho até do que se você fosse tentar arranjar especificamente, certo? Mas não vou entrar nesse mérito. Então, né, claro, você pode tocar um monte de arranjo fingerstyle feito por outras pessoas, como também você pode fazer seus próprios arranjos. Então, vou comentar um pouquinho sobre isso nesse vídeo. Então, né, o que é o violão fingerstyle? Violão fingerstyle seria basicamente o arranjo polifônico, certo? De músicas populares, certo? Músicas pop, músicas conhecidas, certo? Ou músicas de filme, músicas de anime, qualquer tipo de música popular, geralmente, certo? Então, eu não acredito que o fingerstyle ele tenha um aspecto ontológico, intrínseco, essencial, mas ele funciona como se fosse uma hashtag, certo? Porque se a gente for na etimologia, finger, dedo, style, estilo dos dedos. Então, tocar com os dedos, pronto, estou tocando com os dedos é fingerstyle. E obviamente que não é isso que as pessoas querem dizer e não é isso que as pessoas, né, procuram quando clicam no fingerstyle, certo? Ou entendem quando veem fingerstyle escrito, certo? Então, se o fingerstyle é um tipo de arranjo, a primeira coisa que a gente precisaria saber é como criar arranjos, certo? Depois que a pessoa já sabe como criar arranjos, daí viria a pergunta: como criar arranjos que funcionem no violão, certo? Então eu preciso alertar também que existem duas formas, né, de você fazer um arranjo, certo, no violão. Uma é intuitivamente, você caçando as notas, tá, isso daqui combina, e se eu colocasse assim, e assim por diante, certo? Você fazendo um monte de teste, certo? Outra forma é você fazer premeditadamente, certo? Então você tem uma estrutura mental, você tem uma partitura, você etc. Consegue ter uma visão total da música, então você aplica. Não, pera aí, esse acorde aqui tem função de dominante, então eu posso substituir ele por outros 300 e assim por diante, certo? E não estou falando que existe um método bom e um método ruim. Acredito que o ideal é a gente mesclar, certo? Então é muito ruim você ter que testar tudo na sua vida, assim como é muito ruim tudo que você fazer ser baseado numa regra. Então você acaba ignorando, porque dificilmente você vai saber todas as regras, certo? Muitas vezes você vai conseguiria fazer algo, mas você não tem a capacidade de explicar por que aquilo funciona, ou por que ficou legal, certo? Mas obviamente que se isso daqui é uma aula, é uma orientação, eu vou falar, né, sobre o que é possível falar, né? Testa aí, pronto, acabou a aula, tchau pessoal, certo? Então eu vou falar como que a gente pode fazer um arranjo, né, de uma maneira premeditada, certo? E, enfim, das coisas objetivamente, né, que a gente pode estudar. E obviamente que eu não vou ensinar a fazer arranjo nenhum aqui, certo? Eu só vou explicar o que você deveria estudar para te ajudar a fazer arranjo, né? Quando você vai fazer um arranjo, geralmente a gente está falando da habilidade de rearranjar a música, ou seja, já existe uma música que já tem uma harmonia e você vai mudar ali. Geralmente as pessoas só pensam em lascar mais a música, certo? Em colocar mais acordes, etc. Mas eu vejo da seguinte forma: existe a possibilidade de você fazer um arranjo, por exemplo, com menos acordes, simplificando a música. Toda música que tem 50 acordes poderia ser tocado, às vezes, com 2, 3, certo? Não é bacana você ficar tanto apegado à maquiagem das coisas, vamos colocar assim, certo? Então, por exemplo, digamos que eu venho aqui com um terno, enfim, certo? E coloco um monte de diploma aqui na minha parede. Daí, poxa vida, né? E daí você cai na minha, certo? Então eu tô te dizendo que na música é mais ou menos assim. Então, às vezes você tá superestimando ou subestimando as coisas, certo? Então o fato da música ter 50 acordes não quer dizer que ela não poderia estar expressa ali a mesma música, com a mesma autenticidade, vamos colocar assim, certo? Com menos acordes. Então, geralmente, toda música vai ter como você colocar acorde ou tirar acorde, mas enfim. Então, eu estava falando sobre um viés, né? Que as pessoas têm de, quando pensam em reharmonização, elas só pensam em complicar mais as coisas, em colocar mais acordes, mas não é assim que funciona. Então, dentro da reharmonização, a gente vai ter tanto a ideia de simplificar a harmonia, então retirar acordes, certo?
Obviamente que isso vai ser mais normal você fazer quando você tá ensinando iniciantes, por exemplo, certo? Isso acontece, né? Porque, como eu falei, todo mundo quer parecer mais do que é, certo? Então quer colocar acordes ali, certo? Quer fazer de uma maneira que as outras pessoas não entendem direito o que eu tô fazendo. Eu tô brincando, mas, claro, também muitas vezes isso fica mais bonito, mas também muitas vezes nessa ideia de complicar tem muito a ver com vaidade, certo? Se a gente tem um decremento harmônico, a retirada de acordes seria colocar acordes, então incremento harmônico. E por último, né, a substituição harmônica, então você trocar um acorde por outro, certo? Então são três possibilidades que você pode fazer, né? Ou também teria a possibilidade de manter, só que manter você não está rearranjando, certo? Não aquele trecho específico, certo? Então, né, geralmente quando a gente fala também de arranjo, a gente tende a focar muito em acordes, certo? Ah, em trocar, em colocar, em tirar, em substituir e tal, mas não necessariamente para você fazer um arranjo você precisa mudar a harmonia de uma música. Muitas vezes você pode mudar a maneira como as vozes estão se expressando ali, pode mudar o ritmo, pode mudar muitas coisas conservando a melodia e a harmonia, certo? Você pode mudar muitas coisas ainda, mas eu entendo que tanto pela questão das limitações do instrumento é mais normal a gente acabar pensando que arranjo é só troca de acordes e não é, certo? Então a primeira habilidade para você poder arranjar músicas no violão ou qualquer instrumento seria transcrever melodias. Se você não consegue tirar melodias de ouvido, certo? Se você não consegue escrever melodia, dificilmente você vai conseguir fazer um arranjo, certo? Então, primeira coisa que você tem que resolver para querer se atrever, né, a fazer arranjos no instrumento, certo? A segunda habilidade seria, né, se a primeira é tirar, conseguir pelo menos expressar isso no instrumento, seria conseguir escrever ritmicamente essas melodias, né, transcrever parte de outros instrumentos em uma partitura. Por quê? Porque muitas vezes você vai querer juntar dois instrumentos que existiam no arranjo e você, na hora que estiver tocando, muitas vezes você não vai conseguir exatamente calcular, não é aqui que ia entrar. Claro, também acontece, muitas vezes eu consigo também, certo? Mas a questão é que às vezes é mais simples, em alguns casos, você conseguir juntar as coisas à medida que você tem uma noção clara. Não, essa nota dura tantos tempos, certo? Então você saber escrever a música ajuda bastante na hora de fazer um arranjo que não seja por tentativa e erro, entende? Porque eu falei, tem muita gente que faz os arranjos fingerstyles, mas na verdade ele só tá testando ali. Ficou legal, não ficou legal, certo? E se for para falar testem, né? O que eu vou falar a respeito? Não tenho nada para ensinar. Testem, certo? Acabou o vídeo. Então, outra habilidade importante para você poder fazer um arranjo, certo? Fingerstyle ou não, no violão ou não, é você saber fazer alguma espécie de análise harmônica. Então você entender quais são as funções harmônicas dos acordes, entender a origem, certo? Saber o que é um acorde diatônico, entender quais são as obrigações que cada acorde tem um em relação ao outro, por que a pessoa colocou aquele acorde no arranjo original e não outro, certo? Qual que é a consequência de colocar um acorde ali e não outro, certo? Tudo isso, né, muitas vezes tem o que se falar a respeito, certo? Então, à medida que você não tem esse conhecimento, dificulta você fazer isso de uma maneira mais racional, certo? Dificulta você rearranjar uma música de uma maneira mais racional.